Olá, olá, bom dia a todos os presentes, a todos que estão vendo no futuro. Hoje é dia 13 de novembro de 2024, estamos no encontro 11 do programa de 30 dias fora do controle. E hoje nós vamos falar, que rufem os tambores, sobre relacionamento. Mas não é qualquer relacionamento, é relacionamento amoroso. Então vamos lá. Ontem, e primeiro eu já quero pedir desculpas, porque ontem não tivemos nosso encontro. Eu até não fiquei colocando muitas justificativas lá, mas foram algumas escolhas que eu fiz de manhã, que aí eu acabei não, depois a agenda, eu não consegui encaixar na parte da tarde o encontro. Então vamos lá. Ontem, inclusive, eu já sabia que meu encontro de hoje ia ser sobre controle. E aí, sobre relacionamento, quer dizer. E eu estava atendendo uma pessoa correndo barras, e é uma amiga minha. Ela comprou um pacote, e aí, depois que ela acabava, como é amiga, e eu estava, né, com outros compromissos assim, mas era mais no computador, então ela ficou, ela ficou aqui tomando, não é nem café, era almoçando. Ela trouxe uma lasanha, eu esquentei para ela, que ela não tinha dado tempo dela almoçar, então ela estava comendo enquanto eu estava resolvendo outras coisas e a gente proseando. E ali, ela estava me perguntando de relacionamento total, e a gente entrou no papo de Tinder, que antes eu tinha muito preconceito, que hoje eu já não tenho mais, nem um pouco. Conheço várias pessoas que se conheceram, que têm relacionamento através do Tinder, e relacionamentos super legais. E aí, só que eu estava comentando com ela, assim, de que eu tinha muita preguiça e que eu estava que assim, que eu estava exigente, com algumas questões, e eu fui citando algumas, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem você ser exigente, você saber o que quer, o que você escolhe. Mas eu achei interessante que uma hora, detalhando, né, que ela estava me perguntando, e eu fui detalhando, eu falei assim, olha, por exemplo, eu não tenho um ponto de vista se a pessoa já tem filhos ou não, mas eu faço a pergunta: você quer ter filhos? E, e quando o cara fala assim, eu gostaria, eu já corto. Tipo assim, eu já não dizem, às vezes é um papo que tá super legal, uma pessoa super legal, mas a partir do momento que ele me responde que quer ter filhos, como eu tenho certeza que eu não escolho mais, eu não terei mais, é uma escolha, sei lá, mas é uma certeza, mas pode ser que amanhã você mude, né? Enfim, não escolho mais ter filhos. Então, como eu tenho essa certeza hoje, né, eu explicando para ela, mas por quê? Eu falei, não, porque eu não quero nem ter que discutir sobre isso. Se às vezes a pessoa fala, eu quero, é um sonho. Mas aí depois fala, mas tem que ver, né? Nananana. Aí você conhece a pessoa gosta de você. E aí eu sei que é um sonho dela, né? Do cara, ter filho. Ele não tem, às vezes, né? Ou, enfim. E aí eu não tô nessa disposição, e aí eu falei assim para ela, não, porque às vezes ele até tá gostando de mim, e ele às vezes até vai concordar, né? Então tá, vamos nos conhecendo. Só que eu falo, falei para ela, só que daqui a 2, 3 anos, ele vai chegar para mim e querer entrar nesse assunto. Mas você não quer ter filhos mesmo, não sei o quê. E eu falei para ela, falei, meu, sabe quando você tá tão certa assim da sua escolha que você não quer nem ter que ter o trabalho de depois discutir sobre isso lá na frente? Do tipo, não quero, não sei o quê, porque aí vou ficar com aquela sensação de que, ai, então agora ele vai ficar, não vai ser incompleto porque ele acabou cedendo para poder ficar comigo, mas agora ele está querendo cobrar, e aí eu falei que não, então agora ele pode terminar comigo a qualquer tempo para poder arrumar alguém, ou eu vou terminar para ele poder realizar aquele sonho, que é um sonho dele. Enfim, não foi tão extensa assim a conversa, mas é porque eu já fiz esses comentários em outros momentos com outras pessoas. Mas o trechinho do comentário que eu fiz
resgatou toda essa bagagem que eu já falei antes. E na hora eu parei e falei, puta que pariu, como eu sou controladora. Porque Tisila, porque eu não sou ciumenta, né? Esse era meu slogan em relacionamento, eu não sou ciumenta. E o ciúme tem muito a ver com controle, né? Mas eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero controlar a situação. Eu quero controlar, eu estou definindo aqui como eu vou me sentir, como ele vai se sentir. Eu estou definindo que como vai ser no futuro, de que ele depois vai entrar nesse assunto. E se ele nunca entrar? E se ele nunca perguntar? E eu quero, e é o ponto de eu querer terminar, às vezes era um papo que estava legal, eu salvar o outro, eu invalido o outro escolhendo o que é melhor para o outro. Não, eu não vou continuar porque a pessoa merece ter esse sonho. A pessoa precisa realizar esse sonho da vida dela. Então é melhor eu terminar e eu não estender e eu não continuar o relacionamento para que o outro possa ser completo, para que o outro possa ser feliz. Eu estou controlando o outro, controlando a situação. Eu estou invalidando o outro. Isso é cuidado ou é controle? E aqui, ao fazer, colocar meus tópicos aqui e colocar, né, sobre o que eu ia falar, eu vi muito claramente o quanto, em tantas vezes, o que a gente define como cuidado é controle. E existe uma linha muito tênue entre um e outro. Você mudar de um para o outro é muito fácil. E o que que vai fazer você olhar diferente? Perceber aonde que você está estando presente e fazendo perguntas. Antes de entrar nesse assunto aí do cuidado e do controle, quero contar mais dois casinhos, né? Tem um podcast da Simone Milassas, eu falava Milassas, mas eu estou vendo agora o pessoal falar, a tradutora, uma das tradutoras oficiais dela, falando Simone Milassas. Então vamos embora, né? Então vamos nesse Milassas. Então eu estou vendo a- ouvindo um podcast em que ela fez uma entrevista com uma pessoa chamada Jenny. Eu não peguei assim o início do podcast, então eu não sei quem é, ou, enfim. E a Jenny, ela estava contando a história de que ela foi diagnosticada, casou, e ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. E que, por um determinado período da vida dela, ela, depois que ela teve esse diagnóstico, a vida dela meio que transformou, porque aí ela andava de bengala, cadeira de rodas, nananã, e hospital, internada, tá, tá, tá. E ela conta, e ela foi contando ali o quanto a vida dela e do marido mudaram, porque aí ele abriu mão de, de às vezes um pouco do trabalho, etc., para cuidar dela. E existe uma romantização muito grande, né? A gente vê, assim, às vezes, umas postagens de quem adoeceu e de um parceiro que às vezes adoeceu e a pessoa abriu mão de tudo para ficar ao lado, para não largar e rarará. Hoje eu olho essas postagens e falo assim, o que está certo sobre isso? Porque a gente romantiza muito também esse, a pessoa não pode, a gente fica julgando demais o tempo todo. A pessoa não pode abandonar o outro porque ele ficou inválido. Mas você pode se abandonar? Se abandonar, tá ok? Anular sua vida, anular seus sonhos, anular suas escolhas, porque você não pode, perante a sociedade, largar.
o outro perante uma invalidação, nananã. Ah, Tisila, acho que você está sendo muito má, porque a pessoa estava ali por você, estava ali o tempo todo, tá ali. Eu não estou falando que é certo ou errado. Não estou falando que é errado ficar ao lado da pessoa, mas o que é leve para você. Qual é a sua escolha? E eu percebo que as pessoas às vezes escolhem mais baseado no outro, no que a sociedade vai falar, e o que de pior pode acontecer se a pessoa, por exemplo, que se anulou ali, escolher viver e falar assim: olha, eu vou vir aqui, vou te dar um suporte, vou vir todo mês, mas agora vamos ser amigos, porque você não tem condição de ser o meu marido. Mas, não estou falando que a pessoa vai falar isso, né, com essas palavras. Mas assim, ela vai viver, ela vai se relacionar, ela vai ter os filhos, vai não sei o quê, e vai continuar tendo afeto, cuidado ali com a pessoa, ou, né, acompanhar, não abandonar, não, não sei, conversar com a família. O que eu estou mostrando aqui para vocês, que antes, no meu ponto de vista, que era, ai, que coisa linda, né, que pessoa abnegada, que nananã, hoje eu, hoje eu já penso assim, e aí? Qual é a escolha verdadeira da pessoa? E eu não estou falando que se acontecesse comigo, com a pessoa que estivesse do meu lado, que eu não fosse fazer essa escolha. Não é isso. Mas é porque eu olho hoje para mais possibilidades, não como se fosse uma coisa, isso é ético, isso é íntegro. Eu olho assim e falo assim, mas e eu? Qual é a minha escolha daquele momento? Não, para mim, eu acredito na recuperação da pessoa, eu acredito que eu vou estar aqui do lado, eu acredito que é uma fase, eu acredito, ou mesmo que eu não acredite que seja uma fase, eu acredito, mas se eu percebo que para mim vai ser contribuição estar ali, eu não me vejo me relacionando, tá tudo bem, eu vou fazer essa escolha. Tem um filme que chama Uma Prova de Amor. É uma menina, tem no YouTube. Eu achei esse filme gratuito aí no YouTube e vou postar lá no grupo para vocês. É uma menina que tem os pais têm uma filha e descobriu que ela tem leucemia. E aí eles resolvem ter uma outra filha para uma tentativa de que essa filha possa, porque eles fizeram um teste e eles não são compatíveis, né, para poder doar a medula, etc. Então eles resolvem ter uma tentativa de ter outro filho para que esse filho possa ser compatível. E eles têm uma outra menina e ela é compatível. E essa menina novinha, ela passa a vida inteira dela doando para a irmã, toda hora, em hospitais, em injeção, porque a doação não é só simplesmente você, tem uma agulhinha aqui, você tirou e pronto. Existe uma série de protocolos, e a menina passa a infância dela recebendo agulhadas. E o câncer da irmã vai evoluindo. Até que um ponto, a irmã novinha começa a falar que não vai doar mais, que ela quer ter controle do próprio corpo. E ela quer, então, e aí ela entra como advogada, com um processo, para que ela possa ser emancipada e tenha a escolha do próprio corpo. Então, a filha fica, entra num processo contra os pais. E o filme gira em torno desse movimento. E aí a mãe, ela fala, mas como assim? E aí a mãe fica revoltada com a filha, tipo, você não quer ajudar sua irmã? Você não, entendeu? Como assim você não quer? Ela não entende isso. E o filme é muito lindo. E no final ela aparece o real motivo dela não doar. O motivo ali dela não estar escolhendo doar. Particularmente, a Tisila, eu entendi o ponto de vista, eu nem conhecia a Axis, essa linha de abordagem aí, né, que hoje eu trabalho. Que eu estudo, trabalho e tal. Mas quando eu assisti o filme, eu consegui enxergar a perspectiva da menina. E no final, eu até frustrei, porque eu queria que ela mantivesse
sem ficar explicando demais, eu não queria que tivesse vindo a explicação dela. Eu queria que realmente ela falasse, porque é uma escolha minha. Porque eu vi tudo bem ali. Eu olhei para ela e vi que poderia ser. Eu não vou dar spoiler, vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram, onde está tendo o controle, o programa para vocês verem o filme. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que tinha muita questão. Esse filme fala muito sobre controle. É a mãe controlando como a filha tem que ser, como a filha tem que agir, não tendo controle do próprio corpo, não tendo controle sobre a própria vida, a mãe controlando o que ela tem que sentir, ou as pessoas, a sociedade julgando como ela tem que sentir, do tipo, você tem que salvar sua irmã, você tem que ajudar o próximo, você tem que. Lembra dos tem que do programa, do último programa? Enfim. Então, a gente vê que dentro de relacionamento, e aí eu me pergunto, até eu vendo esse filme, eu me fiz uma pergunta, eu doaria um rim pro outro? Ah, Tisela, eu te conheço, você doaria? Hoje eu me questiono, hoje eu faria perguntas. Eu estou disposta. Quantas pessoas eu vejo, eu ouço falar, de que assim, nossa, a mulher doou o rim pro cara, o cara traiu ela e agora terminou e agora tá com a novinha. E aí, e a pessoa conta a história numa revolta do tipo, o cara tinha que, não tinha que ter traído. O cara não tinha que ter largado a mulher. O cara não tinha, né? Tinha que isso, tinha que aquilo. Isso é controle. Você não tem controle sobre o outro. Tisila, pô, mas você está defendendo o cara? Não, assim, não vejo, não sou a favor de traição. Não falo que isso é algo normal e ok, etc. Mas eu percebo que ele não tem, não é porque ela fez algo, que ela escolheu fazer algo por ele, que ele tem a obrigação de nunca, de ficar com ela para sempre. Porque quanto essa mulher também não pode ter mudado? Às vezes em ter achado assim, eu dei o rim para você, agora você me deve sua vida. E às vezes ela quis começar a agir de forma que, tipo, ela tá insuportável. E eu quero um relacionamento sadio. E aí ele escolheu sair desse relacionamento. Onde que tá errado nisso? E não tem certo e errado. A questão é, você está disposto a doar um rim, independente do que venha a acontecer? Não. Eu doaria um rim se a pessoa que eu sei que hoje me honra, ela fosse, continuar assim para o resto da vida. Você está fazendo controle? Ah, mas eu doaria sim, porque a pessoa é ótima. Você estaria na disposição de doar um rim independente do que acontecesse? Se a pessoa, você falou assim, a pessoa é ótima, tá, mas se amanhã ela não ser, se ela amanhã passar a não ser, se amanhã ela mudar, como você vai ficar? Nossa, eu vou ficar revoltada, porque, não, eu doei o rim e a pessoa não para de beber. É meu rim e a pessoa tá lá bebendo, tá fudendo com o meu rim. Controle? Então, uma vez uma pessoa me perguntou se eu doaria para X pessoa da minha família. Falei, eu não sei. Hoje, não, mas eu não sei. E eu lembro que foi um choque. Eu não sei. Porque é isso. Porque quando você doa um rim, não é só você doar um rim. As pessoas falam, você vive normal. Acontecem algumas mudanças. Você não vai correr mais como antes. E outra,
E se algo acontecer com o seu único rim, você só tem um? Vamos lá. Não estou aqui falando que é certo, que é errado, que a Tisila está certa, que nananã, que não deve fazer isso. Estou falando para olhar para cada situação e perceber quanto de controle tem nela. O que está por baixo disso? A gente fala muito em Axis, vamos entrar agora bem na parte de relacionamento mesmo. A gente fala muito em Axis sobre criacionamento. O que que é criacionamento? É um relacionamento que cria para ambos, ok? É um relacionamento que ele é, por exemplo, outro dia eu fui tem um parque aqui na cidade que chama Parque do Sabiá. E eu estava olhando lá, tem uma mulher que ela é blogueira, se eu não me engano, eu até não lembro o nome dela, mas ela trabalha com etiqueta, eu acho que autoimagem, alguma coisa assim. Ela é tipo ela é impecável. A imagem dela, o cabelo, maquiagem, ela tá sempre linda. E é linda natural, tá? Tô falando assim, não é linda porque ela é toda montada. Ela arruma de manhã o cabelo, ela tava lá no parque com o cabelo preso, com, sabe, roupinha de caminhada, normal. Só que ali ela foi fazer um encontro. Não sei exatamente o que estava rolando, mas era um encontro com outras mulheres. Então ela estava sentada, esticou lá o lençol dela lá, sei lá como é que chama aquilo, e todas fizeram o mesmo, e estavam sentadas lá como se fosse numa roda, assim, e ela conversando. Enquanto isso, o marido dela, que se eu não me engano, é engenheiro, que ele tem a profissão dele, e ele é bem sucedido na profissão dele, ele estava ali brincando com a filha dela, com os filhos dela, e até com as outras crianças, e de vez em quando ele parava e ia lá filmar ela. Ele pegava a câmera e filmava lá de trás, ela sentada, ele filmava o pessoal. Eu achei tão lindo. Ele precisa fazer aquilo? Não. Ele está recebendo para fazer aquilo? Não. Mas cria para ambos, porque ele contribuindo ali com ela, ele contribui para o negócio de ambos, para o bem-estar dela, para a alegria dela, para o negócio dela, para o dinheiro que entra na casa, para a filha deles. É uma ação tão simples. Mas ali tinha muito desse criacionamento, né? Onde um vai mais cria para o conjunto com o outro, os dois se impulsionam. E eu acredito que ela deva estimular ele no trabalho dele, no negócio dele e tudo mais. Então, isso é o que a gente busca, né? Ter um criacionamento. Só que aí, você já ouviu seu parceiro ou você falar assim: nossa, mas você está comendo muito? Ou então, eu acho que você está falando demais, você está se expondo, fala menos. Quando o seu parceiro ou você diz, quando seu parceiro diz, mas eu falo as coisas para o seu bem, ou você diz, mas eu falo as coisas para o seu bem, primeiro perceba, quem fala mais essa frase? Você ou ele? Para a gente entender aqui quem é quem aqui no relacionamento. A pessoa que fala mais isso, nossa, porque eu estou falando das coisas para o seu bem, está falando geralmente essa fala depois de quê? Depois de uma reclamação. Então, essa pessoa está justificando alguma ação que teve. E uma ação que ela entende que foi um cuidado. Só que percebam, prestem atenção no que eu vou falar agora. O cuidado, ele passa pelo conforto de quem recebe. O controle passa pelo cuidado
de quem controla. O cuidado, ele só é considerado cuidado quando o outro que recebe o cuidado se sente cuidado, se sente amado. Se ele não está se sentindo assim, talvez não seja cuidado, talvez seja controle. Então, quando a pessoa fala assim para você, olha, eu acho que você está comendo muito. Se você se sente agradecida, grata, nossa, é mesmo, né, amor? Nossa, parece que eu tô, pode ser que eu esteja no impulso aqui, não sei. Nossa, obrigada. Gratidão pelo toque. É mesmo? Vou olhar para isso. Vou voltar a ter presença. Eu tô comendo sem perceber. Obrigada. A pessoa cuidou. Ela estava fazendo cuidado com você. Porque em algum momento da relação ela percebeu que você não funciona assim, de que você gostaria provavelmente desse alerta. Se você, vou fechar aqui meu WhatsApp. Agora, se você se sentiu assim, que saco, eu quero, deixa eu comer em paz. Eu como quanto eu quiser. A pessoa fez o quê? O que que na verdade a pessoa estava fazendo? Controle. Porque em algum momento a pessoa entendeu o que era melhor para você. Vocês entenderam a diferença do cuidado e do controle? Quando é cuidado, a fala da pessoa tem a ver com o conforto para quem está recebendo. Quem está fazendo o controle, o conforto é para si próprio. Ai, fiquei aliviado, porque eu avisei, eu fiz minha parte, eu ajudei, eu alertei ela. Agora ela tá gorda, depois não vai reclamar, porque eu avisei. O conforto tá para si próprio. Você se sentiu confortável em falar, não o outro. Então você controlou, não foi cuidado, o outro controlou. Então percebe aí na sua relação, no seu relacionamento, se você está fazendo cuidado ou se você está fazendo controle. Tisila, tenho dúvida. Primeira coisa que você vai fazer é pensar, se perguntar: eu estou falando de quem dentro nesse relacionamento fala mais? Tem mais essa ação, essa frase nesse contexto, nesse tipo de, mas eu estou fazendo só para te ajudar. Eu só quis te ajudar. Você é ingrata, ou você é ingrato. Mas eu estou falando isso para o seu bem. De onde, de qual boca está saindo essas palavras? Da sua ou da dele? De ambas. Ambos, em determinados momentos, estão fazendo controle. Da minha Tisila, e eu aqui achando que eu estava fazendo, cuidando dele, não sei o quê. Você está fazendo é controle? Vamos colocar outros exemplos. Um outro exemplo. Seu marido, seu namorado, enfim, falou assim: nossa, hoje vai ter um jogo lá do Flamengo, final da Copa do Brasil, sei lá, da Copa de não sei o quê, da Libertadores. Meu time vai jogar os meus amigos, tudo, a galera vai reunir lá no bar tal. Você quer ir? Não, não quero, tô cansado, não sei o quê. Beleza, eu vou e aí mais ou menos, eu acho que a que hora você volta? Ah, eu acho que lá para meia-noite eu já devo estar por aqui. Beleza. E aí, ele vai. Você dorme, você vai, tá despreocupado? Se é que você dorme, tá? Mas vamos supor que você ficou leve com a situação e você dormiu. Dormiu ali.
Quando foi umas 2 da manhã, você acorda assustada. Você olha para a cama, cadê o bem? Não tá ali. E aí seu coração já. Que vem à sua mente? Com quem ele tá? O que que ele tá aprontando? Pra onde será que ele foi? Será que ele tá com mulherada? Será que não sei o quê? Será que nananana? E aí você manda mensagem para ele. Onde você tá? Com quem que você tá? Nananana. Quando você está fazendo isso, você está fazendo controle. Se você fica 2, será que aconteceu alguma coisa? Será que teve um acidente? Será que não sei o quê? Dependendo do que você sente ali, você está fazendo cuidado. Ticile, como eu percebo? Ele voltou, ele chegou, 2h15. 15 minutos depois da hora que você percebeu, da hora que você acordou. Você pergunta, onde você estava? Eu estava te ligando, estava preocupada aqui. Quando ele te fala, nossa, desculpa, acabou minha bateria e eu até coloquei para carregar. Consegui lá um carregador emprestado, eu pus para carregar. Mas eu estava tão, eu nem percebi a hora. Eu estava tão entretido lá com os meninos, eu fiquei lá no bar mesmo, tava só a gente, que eu perdi a hora e nem vi. E aí, quando eu fui pegar meu celular, eu já estava vindo embora, então eu preferi vir direto. Se ele justificou, como você ficou depois? Se você ainda ficou com raiva, você estava no controle, você está buscando controle. Se você falar, ai, que alívio, não, que bom, estava preocupada, achei que pudesse ter acontecido alguma coisa. Ali você estava no cuidado. Tisila, mas não gostei, não. Não, não, para mim não é leve. Você está falando aí, então eu tenho que deixar ele ir e eu não posso pensar que ele pode estar com outra, que não sei o quê. Não é isso. O relacionamento para você cria. Ele saindo sozinho, ele nananá, cria em determinados momentos, ok? Então converse isso com ele. Olha, falar sobre o que você sente. Falar, olha, eu não me sinto confortável com. Para mim, tá tudo bem você sair com seus amigos, mas desde que seja algo de 1, 2, 3 horas, eu não me sinto bem com você saindo e chegando 2 da manhã. Mas eu não fiz nada. Eu sei que você não fez nada, né? Eu confio em você, mas é que eu não. Mas você, querendo ou não, abre espaço para outras pessoas te verem sozinho, acharem que você está solteiro, abrir espaço para possibilidades, para alguma pessoa chegar, te abordar. Eu não me sinto confortável dessa forma. Eu não me sinto confortável em estar deitada, dormindo sozinha. Nós somos um casal. Então, nada impede que você fale isso, mas você vai estar falando com base em quê? Nos seus sentimentos. E aí a pessoa ela vai fazer as escolhas dela, se para ela escolhe continuar ou não, fazendo assim, agindo assim ou não. E você vai escolher continuar aceitando ou não. Porque percebe que tem muita gente que reclama de relacionamento, mas primeiro nem fala, né? Só reclama. Não é capaz de falar como a pessoa se sente. Qual é o desejo, qual é o tipo de relacionamento que nutre para ela. Aí acontece o que é pior. Ela fala, mas para o outro não funciona. Ele pode até falar verbalmente, tá bom, vou mudar, não sei o quê, mas na prática ele não muda. Ou seja, na ação, ele não está de acordo com aquilo que ele falou. Quem aceita continuar é você, você sempre tem escolha. Eu quero que o outro mude. Se você está esperando que o outro mude, você está escolhendo fazer controle, controlando como o outro tem que ser, e ele já está te dando sinais e clareza
de como ele funciona. O seu controle está em você. Ou você relaxa com aquilo, ou você sai, abre mão daquilo, daquele relacionamento que não está te nutrindo mais. O que você escolhe, não é o que o outro escolhe. E se você esperar que o outro, você escolher esperar que o outro mude, é uma escolha sua de continuar por mais tempo, mais naquela situação. Disse, não, mas é porque eu acredito que se eu ficar mais tempo e reclamando mais, ele pode mudar. Ok. Enquanto você espera, você está escolhendo não ter um outro relacionamento para acreditar naquela mudança que você não tem controle. É uma escolha. Você entende aonde está o controle? É em você? Então eu pergunto, vamos voltar a falar de cuidado. Quanto ele está tendo cuidado com você? Ou quanto de cuidado de verdade você está fazendo com ele? E perceba, o, o cuidado, o controle, ele dificilmente ele começa com uma sensação de controle. Ele começa com uma sensação de cuidado. Ele começa com cuidado e ele vira controle depois. E é muito sutil. Vou citar aqui alguns exemplos. Você vestiu uma roupa e ele olhou e falou assim: Não, você tá linda, mas eu percebo que aquela outra roupa lá fica melhor em você. Poxa, legal. Ele tá cuidando de mim. Ele tá, sabe, me deu um toque e mostrou que ele se importa comigo, que, né, enfim, nossa, que legal, amei. Cuidado. Isso é um cuidado. Nossa, hoje eu tenho um encontro com as minhas amigas e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, fazer isso. Não, deixa que eu te levo lá no encontro das suas amigas. Ai, que legal ele ter se oferecido. Que delícia. Cuidado. Não é cuidado de alerta, tá? É um cuidado. Eu levo lá você. Então, você gostou? Você falou, nossa, que legal, ele cuida de mim. Você não tem carro? Nossa, pode deixar, eu te levo todos os dias lá no trabalho, eu te busco. Não, às vezes levar eu não vou conseguir, mas buscar eu consigo te buscar. Tá bom? Ai, que ótimo. Nossa, tô com um príncipe encantado, tudo que eu queria. Um cara que, né, vai me buscar no trabalho, não tem mais que pegar ônibus. É um cuidado. Você tá ali, e aí ele vai até começar a pagar suas contas. Nossa, o meu, sei lá, o pneu do meu carro furou, eu tô com, nem não sei o quê. Não, eu pago para você, então pode deixar que eu pago para você. Vou arrumar essa torneira sua aí que estragou, vou arrumar não sei o quê. Ai, tudo um cara ainda que tá pagando minhas contas. Tudo que eu queria é um cuidado. Que lindo, né? Então você pode perceber que tudo isso que eu citei começa com essa sensação de cuidado. Só que depois vem pode vir uma sensação de perda de autonomia. Lembra da carona? Não, eu te pego lá, ok? Não, hoje não precisa, sabe? Porque eu acho que eu vou sair mais tarde, ou não sei o que, eu vou pegar ônibus. Não, mas eu te pego lá. Não, mas talvez eu vou querer passar antes numa loja, não sei o quê. Não, mas eu te busco. Se te trouxe em você um certo desconforto ali, e aquela pessoa não entendeu, e às vezes continuou falando, não, vou te buscar, vou te levar. Aquilo ali passou a invadir o seu espaço de autonomia.
é como se fosse assim, a sua liberdade o cuidado, ele tem a ver com liberdade. O controle é como se você falasse assim, cara, hoje eu não quero, hoje eu quero passar em lugar, eu queria comprar um presente para ele em segredo, e aí ele, sabe, eu não posso mais, você não tem mais a escolha de ir de ônibus. Você só pode ir se for com ele, você não consegue falar não para ele. É como se você percebe que ali você perdeu um pouco da sua autonomia, da sua liberdade, do seu poder de escolha. Isso aí já começou a não ser mais cuidado, começou a ser controle. Não, vou deixar que eu pago a torneira. Às vezes você fala assim, não, eu não quero resolver agora. Não, eu vou pagar o conserto. Sei lá, por algum motivo você quer deixar para o mês que vem. Você até vai aceitar que ele pague, mas você quer deixar para o mês que vem. Aí a pessoa vai e te paga já e não sei o quê para consertar aquela cozinha sua, aquele negócio ali. Se aquilo ali te gerou um desconforto, é porque deixou de ser cuidado, deixou de ser começou a ser uma obrigação de ter que consertar a cozinha naquela hora. E você queria deixar para semana que vem, porque consertar agora vai te fazer atrapalhar no seu trabalho, no seu serviço, mais um monte de coisa. E a roupa que antes era, né, um palpite, tipo um cuidado, nossa, acho que aquela roupa fica melhor com você. Quando você vê, você parou de usar aquele outro tipo de roupa. E aí, quando você coloca, deixa de ser cuidado e vira crítica. Nossa, mas essa roupa, eu já falei para você, ela não combina com você. Tá te tirando o quê? A sua autonomia, o seu poder de escolha virou crítica. Quando chega crítica, no ponto de crítica ou cobrança, há controle e não cuidado. E com o tempo você não usa mais as roupas que gosta, com o tempo você já nem tem mais conta bancária, virou conta conjunta. Com o tempo você não vai, nem pensa mais em comprar seu próprio carro, porque é ele que te leva. E aí, toda vez que você fala, pensa no sonho de comprar um carro, para quê? Você nem precisa, eu te levo em tudo. Aí você deixa até de fazer a carteira, tirar a sua carteira. E aí, no dia que você recusa uma gentileza, que seja da pessoa te levar ao trabalho, que seja, né, um pagamento, alguma coisa assim, a pessoa ali, ela se sente o quê? Excluída, que você não está valorizando ela, você está deixando ela de lado. Então, não vou fazer mais nada por você, porque você não quer que eu faça nada, você não aceita minha ajuda. Percebem que o cuidado, ele virou obrigação? Agora percebe uma outra fala muito comum dentro de relacionamentos. Eu só queria ajudar. Eu só fiz isso pelo seu bem, só fiz isso para te ajudar. Nossa, mas você é ingrato. Ingrato. Eu nem falei ingrata ou ingrato. Para você perceber e ver a pergunta. Quem fala mais? De que qual boca sai mais essa fala? Essas falas. Da sua ou da dele? Porque às vezes você está sendo controlada, estando com alguém que está fazendo controle, ou às vezes você é que está controlando. E volto a dizer, o cuidado ele tem a ver com liberdade, que é porque às vezes você está oferecendo algo para o outro que é bom só para você. Às vezes nem só para você, mas que é bom para você. E não é que você está tentando tirar a liberdade do outro, mas é porque você faz, porque faz bem para você. Nossa, faz bem para mim dar carona para ela, porque eu me sinto útil. Você percebe que não é sobre ela, é sobre você? É sobre como você se sente e não como o outro se sente?
Porque lembra que eu falei, até chegar no ponto de crítica e obrigação, você passa pela a perda, aquela fase da perda da autonomia. Porque às vezes, quando você está ajudando, você está tirando a autonomia do outro, você está invalidando o jeito e a capacidade da outra pessoa de fazer algo. Vou citar um exemplo aqui. Uma amiga minha, casada, e ela dá esse exemplo em algumas situações, e ela contou a seguinte história, que no começo do namoro, o marido dela, no começo do relacionamento, do casamento, o marido dela percebeu ali que ela estava com ele tinha algumas questões de saúde para olhar, e aí ela viu, ela ligou para vários médicos, viu data, viu quem estava disponível, mais próximo, viu valores e agendou ali para ele. E aí ela chegou para ele e falou, ó, eu vi aqui, vi dos médicos aqui, vamos colocar uma doença aí qualquer, uma alergia. Nossa, eu consegui pesquisar os alergistas aqui de Berlândia, tem esse aqui, ele teve um cancelamento, então ele já tem vaga para amanhã. O valor tá chuchuzinho, é só R$ 200 a consulta dele, e eu já consegui marcar para você amanhã. Oh, que alegria! E aí você percebe que o outro achou ruim. E aí você fica assim, credo, fui lá, parei meu dia, eu fiquei ali pesquisando os médicos, achei esse, que talvez ele nem acharia. As outras só tinham consulta para mês que vem. Eu achei essa mamata para ele e ele achou ruim. Percebe que quando você estava fazendo o seu movimento, você estava fazendo não porque era confortável para ele, mas porque era confortável para você. Para você ser a esposa perfeita, para você ser a esposa maravilhosa, para você ser a pessoa, a esposa que ajuda, a esposa que não sei o quê. Tisila, não estou entendendo, mas eu fiz isso para ajudar. Você perguntou se o outro queria sua ajuda? Segundo ponto, o outro tem condição de pedir ajuda para você? Ou ele é inválido, está acamado, ou ele está ali num surto e não tem nem condição mental, psicológica, não sei o que, de pedir ajuda. Uma coisa é assim, por exemplo, uma pessoa tá no velório, tá com a cabeça lá em Nárnia, e você vai, você resolve algumas coisas e fala, olha, resolvi para você. A pessoa nem te pediu, ok? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer a pergunta é, a pessoa me pediu? A pessoa pediu minha ajuda? Porque senão eu estou salvando. A pessoa pediu minha ajuda? Não. Mas a pessoa tem condição de pedir? A pessoa nem deve estar lembrando disso naquele momento. Ela nem tá. Ok. Então é leve para você fazer isso? Então faz. Mas se a pessoa tá ali, tá na casa, tá não sei o quê, ela tem boca, é adulta, ela consegue pedir sua ajuda, não tá pedindo? Será que ela realmente quer sua ajuda? E aí, essa minha amiga, ela conta que ela não entendeu a reação do marido e até aí ficou magoada. E depois, esse marido, depois de um tempo, percebeu, porque ela ficou meio chateada de malzinho, de mal ali dele, né? E aí ele depois foi perguntar o que estava acontecendo, né? E aí ela comentou, falou, ai, mas fui lá, marquei para você, você achou ruim, não sei o quê. E aí ele foi justificar para ela. E ele pegou e falou, não, é porque eu que queria ter marcado o médico, né? Eu queria ter olhado. E aí ele foi e fez várias justificativas lá que ela conseguiu entender. Mas eu fiquei pensando assim, ele precisava justificar? Porque a justificativa também, muitas vezes, é só você está justificando uma escolha sua. A minha escolha é eu não receber. E você ter que justificar para o outro
é para deixar o outro mais confortável ali. Na verdade, eu muitas vezes eu nem argumentava, dependendo da situação ali, eu não gostava de argumentar, porque ao argumentar, eu abria mais espaço para a pessoa ficar argumentando em cima daquilo. Olha, mas é porque eu queria, mas é porque eu queria fazer. Ponto. Era isso. Eu falava, eu não gostei porque eu que queria fazer. E aí a pessoa fala, mas por quê? E não sei o quê. O porquê é a historinha que você conta. Há um monte de questões por baixo daquela sua escolha. Só que o porquê é sempre só uma historinha que você está contando para justificar aquela sua escolha. Então, é historinha. E aí você vai e conta uma historinha. Não, sabe por quê? Porque eu queria fazer, porque eu queria olhar, queria perceber a voz, sei lá, queria ver as datas, porque às vezes pudesse ter uma data que fosse mais interessante para mim, etc. E aí a pessoa, então você justificou, você abre espaço para a pessoa falar assim, não, mas eu olhei, não tinha mais data, eu, não, 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 não. Enfim, aí a pessoa vai justificar em cima da sua justificativa para ela continuar entendendo que ela cuidou de você ao invés de fazer controle. Mas o que eu quero trazer com isso para vocês, com esse exemplo, é que quando você faz algo que o outro não te pediu, porque eu faço mais rápido, eu sei que a pessoa tem dificuldade. Eu estou fazendo isso para ajudar. Você não está fazendo para ajudar. Você está invalidando o jeito do outro de ser. Você está invalidando o jeito de ser do outro. Vou citar aqui um exemplo. Ontem à noite, ontem minhas filhas estavam com o pai. E aí não foram para a escola, ficaram lá na casa do pai, e aí eu tinha um atendimento aqui, não sei o quê, e depois à noite eu estava muito cansada. Eu tinha acordado muito cedo, tinha algumas coisas para eu fazer, por isso até que eu não, enfim, que por isso até que eu não fiz o encontro de ontem. E aí à noite eu tinha um curso, e eu estava no curso, e eu estava muito cansada. E eu falei assim para ele, falei, você não pode trazer as meninas aqui para mim? Porque aí o tempo que eu gastaria indo lá buscar elas e voltar, eu perderia o curso. Então eu preferia ficar quietinha e ele trazer. E aí eu ofereci, falei, ó. E aí então eu tô com fome, né? Eu não comi nada. As meninas comeram? Ele falou, não, ainda não. E a mãe dele tá doente. Então ela não tinha como fazer janta e tal. E ele falou, eu também tô. Eu falei, não, então você traz as meninas e eu compro alguma coisa pra gente jantar, a gente sai pra jantar, que aí a gente sai para jantar e eu pago para você. Eu, eu escolhi fazer isso para compensar ele ter ficado com elas para mim e ter trago ela para mim. Quando ele chegou no carro dele, a gente saiu junto no meu carro, porque ele tem uma Saveiro. Então, assim, fica todo mundo no banco da frente, né? Eu e minhas duas filhas. Então, é mais fácil a gente ir no meu carro. Então, ele foi dirigindo. E aí, na volta, minha filhinha já estava com soninho, não sei o quê, a menorzinha. Ela estava no banco da frente comigo, deitadinha. E o banco estava assim, e eu sentada. E aí ele pegou e falou assim: deita mais o banco, você está muito para cima, para frente. Mas eu estava muito confortável. O jeito que eu estava ótimo para mim. Aí eu falei: não, tá bom. Aí ele, mas deita mais o banco, você vai ficar melhor. Aí eu peguei e respondi: não, mas tá bom, tá bom aqui para mim. Aí ele parou o carro. Sabe quando tem a parte da frente, que você, aquela alavanca que você puxa para ir para trás? Aí ele foi, levantou e só falou assim: empurra, faz força para trás. Aí eu fiz, nem era baixar, é porque abaixar ele não dava conta, porque estava do meu lado. Aí ele foi, chegou mais para trás para dar mais espaço ali para minha perna, que ele também estava falando sobre isso. E ali eu achei ruim. E aí eu já tinha o programado o encontro, né, de hoje. E aí eu me lembrei de tantas briguinhas do dia a dia
que referem-se a isso. Na cabeça dele, ele está fazendo cuidado, ele está cuidando de mim, me proporcionando algo bom. Só que na minha cabeça, hoje, só que depois eu vejo que aquilo ali não é cuidado, é controle. Ele não sabe como eu me sinto. E mesmo eu falando como eu me sinto, ele invalida, acreditando que o que ele sabe é maior do que o que eu estou falando que eu me sinto. Então, ele invalidou. Então, você percebe que ao pegar e fazer algo à força, que é empurrar meu banco para trás, sendo que eu já tinha falado que não queria, ele está invalidando o meu ser. É como se eu não valesse nada. É como se a minha capacidade de escolha, ou de perceber o meu corpo, não existisse, não valesse nada. E ele se torna ali maior do que eu, do que a mim mesma. Então você entende que é uma invalidação do ser quando você tenta cuidar do outro, controlar o outro ao invés de cuidar. Então vamos voltar para o caso dessa minha amiga. Hoje eu vejo ali que quando ela foi lá, ligou e não sei o quê, nananã, porque ela é mais rápida, ela resolve mais fácil, ou porque ela tem mais habilidade com aquela questão, mas ele não pediu ajuda, ela está invalidando o jeito de ser do outro, porque ele é lento, ele é devagar. Então, esse jeito lento dele não é um jeito bom de ser. Então, naquele momento, ele está invalidando a outra pessoa. Então, é melhor você ser como você é e você fazer o que você percebe que é melhor para o outro, do que simplesmente respeitar o outro como é. Porque, às vezes, a gente não sabe o que está por trás disso. Às vezes, ele queria fazer com calma, às vezes, ele estava com medo. Às vezes ele estava com insegurança com insegurança sobre aquele médico. Às vezes ele não queria nem para aquele dia. Às vezes ele queria para uma outra época. Ah, eu quero deixar para o mês que vem, eu quero fazer com calma, não quero fazer agora, eu quero ver isso com semana que vem. Então, percebe só um instantinho, gente, peraí. Voltando aqui. Nossa, aqui. Eu pus uma blusa de frio que hoje de manhã aqui estava chovendo. Agora tá um calor danado aqui. É, então você percebe que é uma invalidação do outro. Você está invalidando ali como a pessoa, a capacidade do outro de resolver as coisas. Isso é controle. E quando aquela minha amiga sentiu raiva, porque o outro né, achou ruim, não recebeu a ajuda dela, percebam que a raiva é um sentimento de rejeição. Se ele teve raiva, é porque se eu tô com raiva dele, né, ali, é porque é um sentimento de que ele rejeitou a minha ajuda, de que ele me rejeitou. Eu senti raiva. Se foi o contrário, se ele sentiu raiva dela ter feito aquilo, o agendamento ali, é porque ele se sentiu rejeitado, anulado, rejeitou a existência dele, rejeitou a capacidade dele de resolver as coisas, rejeitou a habilidade dele de ação, mesmo que fosse diferente da dela. Então, qual que é o segredo aí? É você olhar para todas as suas ações com base no outro.
com base em como o outro se sente, como o outro recebe aquilo. O que eu estou oferecendo deixa a pessoa confortável? Porque se eu estou deixando a pessoa confortável, eu estou cuidando. Se está deixando a pessoa desconfortável, é porque eu estou em algum momento exercendo controle. E aí, Ticile, me ajuda então. Agora eu já tive mais clareza, me ajuda. Dicas de como resolver isso. Primeira dica é a frase que eu vivo repetindo, que é a sua permissão seja maior que a sua consciência. Porque a consciência, por exemplo, dele ontem, poderia ser: eu sei que se inclinar o banco, ela vai se sentir melhor. Eu sei, se eu chegar para trás, ela vai se sentir melhor. Eu sei, essa é a consciência, é meu saber, eu sei. Mas que a sua permissão seja maior que a sua consciência. Porque se a outra pessoa não está escolhendo, e foda-se o motivo da não escolha, é só uma escolha dela não escolher que seja daquele jeito. Foda-se se ela não está escolhendo receber a sua ajuda de agendar lá tudo. É só uma escolha que ela está fazendo e tem algo por baixo disso que você às vezes não tem clareza. Então, que a sua permissão seja maior que a sua consciência, mesmo que a sua consciência te grite falando, gente, eu resolvo, consigo resolver isso em 2 segundos. Se ele for resolver, ele vai ficar hoje o dia inteiro e às vezes ele não vai conseguir resolver. Eu sei que eu posso ajudar. Ok, mas que a sua permissão seja maior que a sua consciência. As pessoas escolhem o que escolhem simplesmente porque escolhem. Não tem a ver com o porquê. O porquê são, lembra que eu falei? O porquê são as justificativas, as historinhas que você conta, o que a pessoa conta para justificar uma escolha ou uma não escolha. A historinha muitas vezes mascara até o próprio desejo, né? Tisila, beleza, mas tá muito. Nossa, agora buguei aqui. Ficou difícil eu perceber qual que é o limite de cuidar para começar a tirar autonomia, para virar esse controle. Como eu faço? Viva nas perguntas. Pergunte. Sila, você não acha que abaixar o banco vai ficar mais confortável para você? Perceber a diferença? Eu não invalidei o outro. Eu perguntei. Ah, às vezes eu não estou pensando nessa possibilidade. Mas quando você me pergunta, você não acha que abaixar pode ficar mais confortável? Não, tá bom assim. Ok, pronto. Ah, é mesmo? Pode ser? Ai, então posso? Então, te ajudar? Não, precisa não, continuo dirigindo, prefiro chegar mais perto, então eu faço. Ok, perguntas. Você viu que teve a primeira pergunta, teve a segunda pergunta? Você perguntou se você não acha que ficaria mais confortável? Qual que foi a segunda pergunta? Eu posso fazer isso para você? Você quer que eu pesquise os médicos para você? Ai, quero. Eu já posso agendar ou você quer dar uma olhada? Não, me passa que eu quero dar uma olhada, ok? Porque por trás disso tem, será que a pessoa quer agendar de verdade um médico? Ou é só a historinha de que ele está perguntando ali se precisando agendar o médico ou não? Só um instantinho, gente. Voltei. Então, Maria Fernanda até tinha saído, então eu vou repetir até as perguntas, né? Primeira pergunta, por exemplo, no caso do banco. Você não acha
que se eu abaixar o banco, pode ficar, se você abaixar o banco, pode ficar mais confortável? Pode ser. Você quer que eu possa, então, chegar seu banco para trás? Perguntas? A gente saiu da definição e da conclusão. A da parte dos médicos. Você quer? Você gostaria que eu pesquisasse para você? Nossa, você faria isso para mim? Adoraria. Ah, então tá. Você tá vendo que houve ali um cuidado e houve a escolha? Tá. E quando eu encontrar, eu já posso agendar ou você quer dar uma olhada antes? Não, me passa que eu olho. Porque é igual eu tô falando, às vezes a pessoa tá ali te falando que precisa agendar o médico que quer, mas por trás disso tá um medo danado. A pessoa nem quer agendar. Então, ela ali, quando você passa a lista, você dá uma sensação para ela de que, ok, resolvi, você tem ali, estou me movimentando, é a própria pessoa que que está ali com aquele trauma ali, com aquelas questões ali de médico, às vezes quando ela aceita a sua ajuda, ela tá dizendo para ela assim, tá vendo? Eu tô olhando para isso. Eu não tô me recusando, não. Mas quando ela não quer que você agende e você passa e ela fica, mas nessa data aqui eu tenho esse compromisso, nessa aqui, não sei o quê, ali dá oportunidade para ela dela ter autonomia, dá liberdade para ela falar que não vai dar para marcar, porque ela, no fundo, ela não quer. Só que ela nem sabe disso, porque ela está contando para ela mesma a historinha de que ela quer marcar, ela precisa marcar. Mas de repente ela começa a citar, a criar situações e justificativas ali para não marcar, porque na verdade ela não queria marcar. Só que quando você vai, faz e marca para ela, você está tirando a autonomia até dela escolher, a liberdade dela escolher, inclusive dela perceber o movimento dela. Entende? E isso na psicologia, lembra que eu falei no primeiro dia sobre análise transacional? Isso na psicologia, na abordagem de análise transacional, fala sobre que isso é ser o salvador. E quem salva, olha que interessante, na abordagem de análise transacional, dessa abordagem da psicologia, ela trabalha assim com três, onde que você tem três, você flutua entre três personalidades. Só que geralmente você vive, você tem o seu comportamento, ele fica mais flutuando em uma personalidade, ela geralmente está mais no seu dia a dia. E as personalidades são o salvador, perseguidor e vítima. Quem salva depois é perseguido. Quem é perseguido vai para a vítima. Vamos citar esse exemplo aí, pegar isso aí para vocês verem o, esse caso aí, para vocês verem na prática esses três. Eu, naturalmente, sou salvadora. Isso eu estou falando até de verdade, tá? E eu já venho trabalhando isso muito na minha vida. Mas eu tenho uma tendência, dentro desses três, a estar mais no espaço de salvamento. Então, a Tisila foi lá. E você tá doente? Você precisa marcar o alergista? Peraí. Eu fui lá e tal, tal, tal. O que que eu fiz? Eu salvei o outro. Eu não perguntei se ele quer ajuda. E eu não fiz a pergunta. Ele tem condição de pedir ajuda? Não. Eu fui lá e fiz. Fui a salvadora. Fui lá, nananana, agendei, meu amor, lindo, maravilhoso. Estou cuidando de você. Agendei para amanhã. Salvadora. O que que eu falei? Quem salva é perseguido. Quem é perseguido é aquele que aponta o dedo e persegue. Aí, o que que vai acontecer comigo? Meu marido vai virar para mim e vai falar assim: pô, não te pedi, amanhã eu nem podia, eu nem queria ter agendado já, eu queria ter visto primeiro, queria não sei o quê. Ele me persegue. Quem salva é perseguido. E quem é perseguido vira vítima. Nossa, mas eu só estava querendo ajudar.
Eu só tava procurando adiantar que papel que eu tô quando eu falo isso, na vítima. E aí a vítima se conecta com quem? Com o salvador. E aí o perseguido vira salvador. Nossa, desculpa, não, porque eu não falei por mal. Eu não. Aí ele quer me salvar, salvar a vítima. Você entende que esse ciclo ele está no nosso movimento o tempo todo, no nosso dia a dia, e como a gente se liberta disso? Estando presente com cada situação, percebendo o nosso movimento e principalmente fazendo perguntas. Tem uma vez que eu conheci um cara, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Toda vez que eu saía, ele é fazendeiro. E toda vez que eu saía, ele, ele tem fazenda de gado e tal. Toda vez que a gente saía, ele ia e pagava a conta. E isso até então nunca tinha acontecido comigo. Eu namorei 13 anos antes de conhecer essa pessoa. E aí eu era acostumada, tipo assim, a gente dividia, vamos no cinema, ah, hoje eu pago, hoje você paga pipoca, nananana. Então, toda vez que eu ia pagar alguma coisa, então eu tinha acabado de sair desse relacionamento. Então, quando eu ia oferecer alguma coisa, tipo assim, a gente saía, eu falei, eu pegava e oferecia, falei, qual que é a minha parte? Ele, não, não, pode deixar que eu pago. Aí eu, tá, eu achava o máximo que tinha acontecido comigo. E de repente, de novo, né? E aí, como é que tá? Quanto que você quer que eu pague? Ele, não, pode deixar que eu pago. Até que chegou num ponto que começou a ficar desconfortável para mim. A sensação que eu tinha era como se ele estivesse invalidando, tipo, ou que ele, dentro do meu universo de, de energia, que eu sempre tive muita energia masculina, eu comecei a sentir como se, daqui a pouco ele vai me achar que eu sou interesseira. Daqui a pouco, ou ele está invalidando, que eu não tenho capacidade de pagar. Ou eu, não, 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 um monte de pensamentos que hoje em dia eu não teria. Mas naquele momento eu tive. Só que era um relacionamento muito saudável. O que eu fiz? Tchananana, perguntei. Eu fui lá e um dia, quando ele chamou o garçom, eu perguntei, falei, como que funciona essa questão de pagamento para você? Acho que a gente estava começando a se conhecer, né? Falei, como funciona essa questão de pagamento para você? Porque tá ficando desconfortável para mim. Você vai pagar sempre? Porque você tá me pagando sempre? E aí eu não sei se eu paro de oferecer. E eu ficar oferecendo também toda vez e você não aceitar, já tá ficando chato. E aí eu não sei, eu paro de oferecer, não paro, eu posso continuar oferecendo? Como que funciona? E aí ele me explicou o seguinte: não, não, Sila, essas saídas assim, esses rolezinhos, é tranquilo para eu pagar. Agora, por exemplo, você gosta de cruzeiro, de resort? Eu falei, eu já fiz cruzeiro, resort eu nunca fiz, nunca fui em um. Ele falou, então vamos supor que um dia a gente vá num resort. Então, às vezes, num resort, por exemplo, eu pago o resort, você paga as passagens, porque nessa época eu viajava muito, então ele sabia que eu tinha milhas. Na passagem também você parcela em 10 vezes. Então, assim, porque resort, dependendo do resort, você paga muito mais caro que uma passagem, né? Aí a gente às vezes vê dessa forma. Fica bom para você? Ele perguntou também. Eu falei, fica. Que relacionamento legal, não é? Ali eu estava tendo achando que eu estava tendo um criacionamento. Estava quase um pezinho lá. Era um criacionamento, que era um relacionamento que criava para os dois, era um relacionamento que tinha diálogo. E dentro do diálogo, não é um diálogo onde eu vou colocar o que eu penso, o que a outra pessoa pensa, o que eu penso que é certo, o que eu penso que é errado. Verdadeiro diálogo dentro de um relacionamento amoroso é um em que há perguntas
e onde você fala sobre você. Não é sobre o outro, é sobre você. Porque quando você faz isso, você me invalida. Você está me desqualificando. Você está falando de quem quando você está falando isso? Gisele, mas eu estou tendo uma conversa saudável aqui. Eu tô calma. Eu estou só falando assim, falei, ai, percebe a diferença? Eu, da situação A com a situação B, em diálogos, ok? Amor, eu não gosto quando você. Não, vamos voltar. Primeiro, é, amor, toda vez que você me busca, você tá me deixando chateada. Você tá eu vou trazer esse exemplo aqui que eu não pensei. Mas é o seguinte, quando você fala assim, olha, porque você está sendo muito prepotente quando você tenta me ajudar. Um exemplo. Você percebe que quando eu falo do outro, eu estou definindo e concluindo como o outro é. E o que que ele vai fazer com isso? Erguer barreiras. Quando eu falo sobre mim, é a mesma coisa. Você está sendo prepotente quando você faz isso. É diferente de eu chegar e falar assim: eu me sinto desconfortável quando você faz isso. Porque quando eu falo do outro, eu estou apontando o dedo para o outro, eu estou perseguindo o outro. O que que ele vai fazer? Ele vai para o papel de vítima. Mas eu só fiz isso para te ajudar. Eu só não sei o quê. Aí o que que vai fazer? O que que é o papel de vítima? Ele vai criar historinhas para justificar as ações dele, e depois que ele é a vítima, eu não falei, ó, lembra? Quem salva é perseguido, salvador, perseguidor e vítima. Quem salva é perseguido. Quem salva vira vítima. Quem está na vítima atrai o salvador. Então, quando eu persigo quem me salva, falando assim, você está sendo prepotente quando faz isso, perseguindo, porque em algum momento ali teve uma salva, ele foi para a vítima, mas eu fiz isso porque é, eu, eu mereci um descanso, eu fiz isso porque era o melhor que eu podia fazer naquele momento, eu podia, não sei o quê, ele está no papel ali de vítima se justificando para suas ações. Em momento algum, isso aqui vai ficar um ciclo, não vai resolver. E quando ele está no papel de vítima, ele não vai ver que ele precisa mudar. Ele não, ele vai ver, ele vai só manter você mantém mais do mesmo. Então, se você aponta o dedo e fala assim, porque você fez isso, porque você está assim, porque você é diferente de falar assim, por exemplo, a pessoa não está mais saindo com você. No começo do namoro, vocês saíam tanto, né? Achei aqui o exemplo que eu queria. Vocês estão há muito tempo namorando. E no começo do namoro, vocês iam direto para balada. E de repente, ele não sai mais. Quando você chega para ele e fala: Poxa, você não sai mais comigo. Você não isso. Você agora só está cansado. Você está não sei o quê. E às vezes você está num diálogo saudável. Você não está falando de arrogância, você não está xingando, você não está fazendo nada. Você fala, poxa, você só sempre está só cansado. Você sempre, você não sai mais, você não tem mais disposição. Você está ali naquele papo, achando que está num diálogo ali maravilhoso. O que que você está fazendo? Você está definindo, concluindo, julgando ele, perseguindo ele. Ele vai mudar? Não. Quem persegue vai parar
vítima. O perseguido vai para o papel de vítima. Então, ele vai fazer o quê? Justificar todas as ações. A mudança na justificativa? Não. Então, ele vai falar assim: mas eu tô cansado, porque agora eu tô trabalhando tantas horas. No começo do namoro, eu não fazia isso. Eu tô cansado, eu não saio mais, porque também agora a gente tem criança, então tem as despesas, tem não sei o quê. Por isso não dá mais. Ai, que diálogo saudável. Resolvemos nosso problema. Pergunto, resolveu? Vocês não resolveram, vocês ficaram só definindo e concluindo. Blá, 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 blá. Conversando, falando, afirmando, pontuando, concluindo, definindo, julgando, mostrando pontos de vista de um, pontos de vista de outro. E tudo é só um ponto de vista meu, ponto de vista seu, ponto de vista meu, agora é ponto de vista seu. Aonde chegam os pontos de vista? E nenhum. Agora a gente talvez crie um ponto de vista nosso. Né? Então, nosso relacionamento agora tá ótimo. Nosso relacionamento agora tá uma merda. Agora, nosso pontos de vista. Você não movimentou porcaria nenhuma. Por isso que em Access Consciousness, a gente fala. As respostas desempoderam. Pergunta empodera, respostas, definições e conclusões desempoderam. Você está dando algum poder de mudança nesse relacionamento? Não, vocês só estão criando mais pontos de vista. Agora percebam a diferença. Você não falou? Você não sai mais, você não sei o quê, a gente só fica em casa, você está sempre cansado. Vamos para a segunda. Amor, eu sinto falta de sair. Eu estou cansada de ficar em casa. Primeiro ponto, você não falou dele, falou sobre você. Não é sobre o outro, é sobre você. Eu me sinto, eu estou. Primeira coisa que você trouxe para a pessoa ter clareza foi sobre você. Segundo, perguntas. Como podemos resolver isso? Como você percebe que a gente pode mudar isso? O que você pode fazer para contribuir com essa minha necessidade? O que nós podemos fazer para eu me sentir melhor? Como podemos fazer para poder sair mais vezes? Quanto você pode se esforçar para a gente poder passear mais? Quantas vezes no mês você percebe que vai ser mais fácil, que você vai conseguir se organizar para a gente fazer pelo menos um passeio com relação, sei lá, para eu me divertir? O que eu posso fazer? Ah, então assim, não, então não vamos sair, então vamos então economizar? Vocês percebem que as perguntas empoderam, as perguntas trouxeram para o relacionamento possibilidades, elas abriram espaço para 1000 possibilidades. Naquele momento é onde você vai olhar e falar assim, o que a gente pode fazer? Então a gente, então vamos economizar? Ao invés de você ficar falando é porque agora a gente gasta mais, é porque agora eu estou cansada, é porque não sei o quê, você vai olhar para o que pode ser feito. Você vai olhar para as possibilidades. Aquilo que você foca se expande. Então, se o seu foco está no problema, o problema só vai aumentar. Eu estou cansado, eu estou cansada de sair, de não sair, você não sai mais, você não faz isso, você não faz aquilo. Você pode ver que ele vai justificar e vai ficar mais do mesmo. Se você foca nas possibilidades, o que podemos fazer? Quanto de diversão a gente pode acrescentar? Olha, é o seguinte, então a gente não tem dinheiro, mas a gente tem aquele joguinho. O que que você acha da gente combinar? De uma vez por semana, a gente jogar entre eu, você e a nossa filha aqui em casa.
Ó, a gente não consegue sair, mas o que você acha da gente chamar nossos amigos para vir aqui comer uma pizza? Porque comer pizza a gente já ia comer mesmo, sem sair, só que às vezes a gente chama nossos amigos para vir para cá, porque aí eles vão criar movimento na nossa casa e a gente racha a pizza. Vocês percebem que há movimento nas perguntas? Então, vamos lá. Tisila, quero então resolver, sair do controle, olhar mais para o cuidado. Primeiro, sempre perceber a questão se está fazendo bem para o outro, está fazendo bem para mim. Eu estou dizendo, falando. E outra, quando você for conversar com a pessoa, converse mais, converse sempre olhando para você. Não se ache prepotente em definir como o outro é. Às vezes é só como o outro está. Então, é não falar sobre o outro, é falar sobre você. Não é falar que ele está parado, que ele não faz nada para te ajudar. É falar, eu percebo que eu preciso de ajuda. Como você pode me ajudar? Eu não consigo te ajudar em nada, ok? Então agora você tem escolha. E o que você escolhe? Continuar num relacionamento em que você precisa de ajuda e a pessoa jogou as suas cartas mostrando que não vai te ajudar, e você escolhe permanecer nisso e tá tudo bem. Ou você escolhe mudar. Eu escolho, Tsila, experimentar um pouco mais para a pessoa ver que sem a ajuda dela, pode ser que eu a largue, não sei o quê, ok, não importa aqui qual seja a sua escolha. Mas você vai ter escolha, você vai ter clareza da situação. Ok? E detalhe, é escolher a cada 10 segundos. Como assim, Tisila? É fazer escolhas o tempo todo. Porque lembra que eu falei, ai, então eu eu vou dar carona. Tanto para um quanto para o outro. Naquele primeiro momento, dar carona para você estava leve, era agradável, te nutria. Mas depois, você começou a ficar apertado, porque sua vida foi mudando. E em algum momento, deixou de ser gostoso. Ficou como obrigação. E aquela obrigação perdeu o tesão. E aí você não gosta mais de buscar pessoa, porque você já queria ir para o futebol, você já queria estar em casa, você anda cansado, antes você não estava. Antes você estava apaixonado. Agora você está cansado, então você não quer mais ir. Então, se você não quer mais ir, se você não quer mais, como seria fazer o que eu acabei de falar? Primeiro, fala de você. Fala, amor, é, eu gostava muito de te buscar, só que agora isso está ficando pesado para mim. Eu estou achando difícil, eu estou ficando cansado. Como que, como você percebe que pode ser leve, que a gente pode ajustar isso? Como seria para você se eu te buscasse só nas sextas-feiras e nas terças? Como seria você começar a vir de ônibus? Como seria a gente começar a juntar um dinheiro agora para você ter seu próprio carro? Então, por um tempo, eu escolho continuar te buscando, mas até a gente juntar o carro, o dinheiro para o carro para poder comprar ações. E às vezes, não é você definir também, nossa, eu nunca mais vou oferecer ajuda para ele, porque ele não quis aquela vez lá que eu procurasse médico para ele, então agora, então nunca mais vou oferecer. É fazer perguntas. Talvez hoje, aquele momento, ele não queria, talvez hoje ele queira.
Amor, é sempre perguntando. Você quer que eu olhe para você? Não. Você quer que eu olhe para você? Não. Você quer que eu olhe para você? Não. Como seria mudar a pergunta? Amor, o dia que ficar que você quiser que eu olhe, você pode me perguntar? Você pode me avisar? Posso. Porque senão você percebe que às vezes você fica perguntando, você quer que eu olhe? Você quer que eu olhe? Você quer que eu olhe? Tá fazendo bem? Aí fiquei com raiva. Opa! Raiva é sinal de quê? Sentimento de rejeição. Então, se a raiva é um alerta, raiva é ótimo, gente. Raiva, ela te sinaliza um monte de coisa. Eu fiquei com raiva. Beleza, vamos parar para olhar? Você tá com raiva de ficar perguntando e a pessoa toda vez reagindo, falando que não? Então, o que tá por trás de você ficar perguntando? É porque realmente você está querendo, buscando, você ainda está mantendo o controle de que a pessoa, você está com raiva porque a pessoa tinha que aceitar a porra da sua ajuda, que você está oferecendo milhares de vezes, então sua raiva é por isso, porque ela não aceita a sua ajuda nunca. Ou você está com raiva, ou por trás disso tem uma crença de que, ai, estou fazendo o meu papel de esposa maravilhosa, de namorada maravilhosa, eu estou fazendo a minha parte, eu estou te oferecendo ajuda. Ou é para justificar para você que você está fazendo o seu papel? Pessoal, não é porque eu estou falando isso que vocês não vão errar, não vão sair desse cuidado para o controle. A questão é que, assim, vão acontecer, mas você viu que outra pessoa ficou desconfortável, ficou com raiva? Opa! É estar mais presente para perceber isso. Porque, às vezes, se ofereceu tantas vezes ajuda, a pessoa aceitou tantas, que vai ser o contrário. Às vezes você já vai, às vezes também a pessoa aceitou uma ajuda, fala, ah, pode, tudo bem então que eu tiver médico, você pode agendar para mim? Pode. Mas às vezes foi leve para a pessoa naquele começo. E de repente você vai, olhou o médico, entregou. Você viu que a pessoa fez uma cara de bosta? A pessoa ali não gostou? Não é sobre você ficar com raiva do que da reação da pessoa, é você olhar assim, ok, o que está certo sobre isso? Que consciência eu posso ter aqui? Porque pode ser que a pessoa mudou o limite dela. Pode ser que a pessoa ela se trabalhou para evoluir e para melhorar alguns pontos nela. E agora, 3 anos depois, ela escolhe ela ter mais iniciativa. Às vezes isso está vindo no mundo dela, às vezes agora ela quer ter mais ação. Então, viu que teve desconforto do outro, deixou de ser cuidado. Então, não importa se lá atrás teve um combinado de que pode fazer sempre. Está gerando um desconforto? Ou está confortável, não para o outro, mas para você, porque você continua fazendo seu papel. Então, faça perguntas. Você quer que eu continue agendando para você? Não, pensei aqui, agora pode deixar que eu prefiro fazer. Ok. As pessoas às vezes querem tentar, e o limite de hoje, ele pode não ser o limite de amanhã. O limite que ele tinha ontem, hoje pode ter mudado. Então, se tem alguma situação entre vocês que criou algum desconforto, faça perguntas. Você quer que eu continue fazendo isso? Ah, o que que você acha? O que que você percebe? Ah, eu, por mim, eu faço. Não, eu acho que eu estou um pouco cansada. Como seria você começar a fazer isso a partir de agora? Beleza? E, pessoal, tem muito, muito conteúdo por aí falando de controle no relacionamento, falando assim, de ciúme, gaslighting, sabe? Da pessoa controladora, manipuladora. Mas isso é tão óbvio que é controle, que eu quis trazer a mais clareza sobre o dia a dia, sobre os relacionamentos ali que são saudáveis, mas que têm esses desconfortos. Porque eu poderia ficar aqui 2 horas falando só de ciúme, de raiva, mas eu acho que você pegando um trechinho desse
do tanto que esse controle dentro do relacionamento básico já pode atrapalhar, imagine esse controle elevado aí, né? Tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Vamos agora rodar o processo de controle. Deixa eu só pegar ele aqui, que eu tenho um jeitinho aqui de contar. Mas, gente, quando eu percebo assim que eu perdi meio que a contagem, às vezes eu conto a mais, vou falar, eu solto uns a mais aí, para pelo menos ver se eu não perco, se eu não fico no menos. E pior que eu não tô achando nenhum aqui. Paguei uns aqui. Peraí, gente. Achei. Então, vamos lá, começando o processo. Eu pergunto para vocês, então vamos baixar barreiras agora. Vamos estar presente, mentalizar o outro, mentalizar nosso relacionamento, a pessoa com quem. Ou, eu não estou no relacionamento, Priscila. Mentalize o seu relacionamento do futuro, da pessoa que você está escolhendo. Como seria viver mais na pergunta a partir de hoje? Como seria se abrir a um criacionamento? O que você quer para que você esteja mais presente com as emoções do outro, com as reações do outro? E não julgar você como errada, errei de novo, fiz isso, porque são tentativas. Mas a cada vez que você está mais presente, mais te permite criar novamente um novo relacionamento. Porque tudo é possível, não importa se você tem 20, 30, 40 anos de casado. O que você escolhe a partir de agora? Que relacionamento você escolhe criar? Como seria você revolucionar seu relacionamento agora a partir de perguntas? O que você quer para que você abra mão do controle e seja mais permissão? Como seria seu relacionamento a partir de agora se ele vivesse mais nas perguntas do que nas definições? E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar? Certo, errado, por mal, pode, pode. Todas as 9 curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. Então, como seria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9 curtos, garotos, povo, debates, criações e alertas. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9 curtos, garotos, povos, bases e aléns. O que aconteceria? O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade, por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todos os 9 curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade, por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar?
certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com seu relacionamento e você, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes o Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, fora de linearidades, com total facilidade, com você e seu relacionamento por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vamos destruir, criar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos e aléns. Bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, desculpa, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, fora de linearidades, fora de concentricidades, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade, com você e seu relacionamento por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade, com seu relacionamento por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de limitação, fora de definição, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e Leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, eu destruo aqui e agora.
certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, formas destruídas, criar? Certo e errado, bem e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, criar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, criar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, fora das linearidades, fora das concentricidades, com você e seu relacionamento por toda a eternidade? Tudo que não permite isso, vezes um Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todos os nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode, pode, todos os nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, eu destruo aqui e agora. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com você e seu relacionamento, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos e bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, com você e seu relacionamento por toda a eternidade?
Tudo que não permite isso, vamos destruir aqui e agora. Certo e errado, bem e mal, pode pode, todas as 9 cursos, garotos, povos e bases, criações e anéis. O que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, estrutura e significância, fora das bases, com total facilidade? Tudo que não permite isso, vezes Deus e leão, vamos destruir e descriar. Certo e errado, bem e mal, pode pode, todas as 9 cursos, garotos, povos e bases, criações e anéis. E o que aconteceria se você estivesse totalmente fora de controle, fora de definição, fora de limitação, fora de forma, fora de estrutura, fora de significância, fora de linearidades, fora de concentricidades, fora das bases, com você, seu relacionamento, seus negócios, seu dinheiro, a sua vida, seu viver? Vamos destruir e descriar tudo isso agora? Sim. Certo e errado, bem e mal, pode pode, todas as 9, curtos, garotos, povos, bases, criações e além. Pessoal, é isso. Gratidão para quem chegou até aqui. Um abraço e a gente se vê amanhã. Até mais.